mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Olá, irmãos, graça e paz. Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou para estarmos juntos aqui e louvar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que em qualquer lugar que esteja, está atento e ouvindo a transmissão desse culto. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui nos dando suporte, nos abençoando aqui
através do seu ministério, que o Senhor possa receber o culto que cada um de nós entregamos a Ele neste momento. Eu queria pedir a você que aí na sua casa, onde quer que esteja, e tendo acesso a uma Bíblia, abra no Salmo de número 124 e nós vamos dar abertura ao culto desta noite. Livro dos Salmos, nós leremos o Salmo de número 124. Caso você não tenha uma Bíblia consigo aí, então fique atento à leitura desse texto, pois é a palavra de Deus e ela é poderosa para nos abençoar. Ouça a palavra de Deus e permita que ela encontre espaço no seu coração e possa falar à sua alma. Livro dos Salmos, Salmo de número 124, está escrito assim na palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Amém. Vamos orar juntos? Pai, nós louvamos o seu nome e te glorificamos, porque o Senhor nos conduziu até este lugar, e melhor, o Senhor nos conduziu até a sua presença. Na sua presença estamos, Senhor. Cremos que tu és o soberano das nações. Cremos, ó Deus, que tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Todos no céu, na terra, embaixo da terra, todos reconhecem o seu senhorio e a sua glória. E nós estamos aqui essa noite, Senhor, para celebrar, para entoar louvores, para louvar, adorar, glorificar aquele que é digno, o único que é digno de ser louvado e adorado. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo, recebe o culto que nós entregamos a ti essa noite. Nós o fazemos em nome de Jesus e para a sua glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, aceita, Deus, o culto que os teus filhos prepararam para ti e que nesse momento, Senhor, nós já estamos entregando a ti. Recebe o louvor, recebe a adoração para a glória do seu nome. Muito obrigado pela vida desses que estão aqui, Senhor, trabalhando para que o seu nome seja exaltado e para que a tua palavra alcance os corações. Em nome de Jesus, essa é uma noite especial para nós e nós queremos celebrar a ti, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe nosso louvor e nossa adoração, em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu nome. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor, pois Ele é bom e é digno de ser louvado em todo o tempo. Aleluia. Amém.
É isso que acontece quando entro em tua presença e exalto o teu nome. Ouço a música tocando e o teu povo te adorando. Abro mão dos meus temores, lanço fora o meu pranto. Não espero que me peçam, livremente me levanto. Então eu danço, canto, pulo alto, me entrego, me alegro, grito glória. Eu celebro, louvo, ergo minhas mãos, me entrego, me alegro, grito glória. Então eu danço, canto, pulo alto, me entrego, me alegro, grito glória. Eu celebro, louvo, ergo minhas mãos, me entrego, me alegro e dou a ti glória, glória. Nós fomos criados para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para reconhecer que nós viemos dele, que ele nos salvou, então a ele nós cantamos isso. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Para todos sempre nós iremos cantar. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Eu fui criado para o teu louvor e glória, glória. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eu fui criado para o teu louvor e glória. Aleluias. Graças e paz, irmãos. Glórias a Deus. Nós temos uma oportunidade maravilhosa que é de estar na presença de Deus, né? Nós entendemos que é complicado nós falarmos em entrar na presença de Deus, sendo que o Senhor está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Mas tem muito também da nossa consciência, do nosso entendimento, da nossa razão de estar na presença de Deus. Tem uma passagem, Lucas, que fala que quando Jesus passava por uma certa cidade, Marta o acolheu em sua casa, o hospedou. E lá estava sua irmã Maria, e ela estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. E Marta, que foi quem colocou Jesus para dentro de sua casa, estava ocupada fazendo outras coisas, na correria, preparando e preocupada e agitada, enquanto Maria estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Mas Marta chega a Jesus e fala assim: não te incomoda ver que minha irmã me deixa fazendo tudo sozinha? E Jesus fala uma coisa que nós temos que lembrar todas as vezes que vamos cultuar a Ele. Ele fala assim: você está ocupado com tantas coisas, mas pouco é necessário, e na verdade apenas uma. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Talvez, irmão, você está na sua casa aí, você tem a oportunidade de continuar na sua correria, você prefere estar lavando a louça, prefere estar limpando a casa, prefere estar conversando, fazendo tantas outras coisas. Quando na verdade esse é o momento que nós podemos estar sentados aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que vem dele e dizendo palavras de amor, palavras de exaltação a ele. Então, reserve esse momento. Pare um pouco, desacelere um pouco. Nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia que nós temos que desacelerar às vezes. E hoje, esse é o momento que nós temos para nos assentarmos, acalmar nosso coração, deixar nossa ansiedade de lado e entrar na presença do Senhor para exaltá-lo. Esse louvor fala: a Ele a honra, a Ele a glória, só Ele é santo. É um louvor de exaltação, então aproveite. Ore ao Senhor, fale com Ele, exalte a Ele, escolha a melhor parte. Amém? Santo Deus, Senhor
está. Nós, teus filhos, te damos louvor, e os anjos cantam que és santo. Na tua mão direita tens domínio e poder, na outra mão riquezas e louvor. Senhor, vestido em glória, Rei, cercado de amor. Ele é o Todo-Poderoso. Poderoso Deus, forte e digno de tudo és Senhor. A Ele a honra e a glória. A Ti a honra. A Ti a glória, toda a riqueza, todo louvor. Te adoramos, te exaltamos, Santo, Santo. Só Ele é digno de ouvir isto. Santo, de tudo és Senhor. A Ti a honra. A Ti a glória, toda a riqueza, todo louvor. Te adoramos, te exaltamos, de Ti queremos mais. Mais da Sua presença, Senhor. Mais do Teu toque. Mais, Senhor, do Teu Espírito. Para que possamos realizar a Tua obra nesta terra, Senhor. Para falar do Teu amor. De Ti queremos mais. Para passarmos pelas provações, glorificando o Teu nome, fortes e firmes. Te queremos mais. Te queremos mais. De Ti queremos mais. E nós não queremos ficar apenas no raso, mas nós queremos ir no mais profundo, dentro da Tua presença. Mergulha, te adora, só por Ti caminha. Mergulha, te adora, só por Ti caminha. Cante! Mergulha, te adora, só por Ti caminha. Mergulha, te adora, só por Ti caminha. Aleluia, aleluia. Só Ele é digno de aleluia. Aleluia, aleluia. De Ti queremos mais. Aleluia, aleluia. De Ti queremos mais. Aleluia, Aleluia. Aleluias, glórias a Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que louvar o Senhor, né? A gente está aqui em um número reduzido, mas quando a gente fecha os olhos, a gente esquece onde a gente está, a gente se entrega e chega à presença do Senhor com alegria. Aleluias. Nós vamos ter agora um pequeno solo instrumental aqui, e a letra é conhecida de todos, você pode cantar juntamente com eles, que diz: sou como um vaso em tuas mãos.
Não deve haver medo em nós, em desejar que, se o Senhor ver em nós, imaginando que somos um vaso, se Ele vê em nós rachaduras, se Ele vê que nós precisamos ser remodelados, não deve haver em nós o medo de deixar que o Senhor age em nossas vidas, que Ele nos transforme. Porque na sequência nós vamos cantar Tua é a glória. E como um vaso novo, nós temos essa plenitude para poder chegar ao Senhor, transformados, renovados, mesmo que as situações que passaram foram difíceis, mas o Senhor, Ele sempre estará conosco. Nós vamos passar por essa situação e o Senhor estará conosco. Muitos de nós estamos sendo remodelados, estamos sendo moldados pelo oleiro, como vasos nas suas mãos. Que o Senhor faça de nós vasos melhores, vasos que Ele possa utilizar na sua obra. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, à Tua disposição, ó Pai. Tira o medo do nosso coração, que nós vamos dar lugar à Tua obra em nossas vidas. Cante aí no seu coração, faça essa oração. Quebra-me, Senhor, e faz-me como quiseres. Abençoe outras vidas. Ame, adore Ele. Vivo pra te adorar.
Enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu queria dar um recado rápido aqui. Os irmãos que, por acaso, já têm aí separado o seu dízimo, sua oferta, né, tem uma oferta de amor voluntária ao Senhor. Os irmãos vão estar disponibilizando aí o número da conta da igreja. Os irmãos também que desejarem, de repente, preferem vir passar um cartão de débito, ou preferem trazer, igual alguns irmãos estão fazendo, trazer e depositar aqui, entre em contato pelo próprio canal. Com algum dos tesoureiros, eles vão estar entrando em contato com vocês, dando toda a condição de você fazer da maneira que se sentir mais confortável. Mas desde que isso seja feito com alegria, seja feito de forma voluntária, né, de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, oferte ao Senhor, com a sua vida, com os seus bens, com aquilo que o Senhor tem te dado. Amém? Eu queria fazer uma oração aqui rapidamente para abençoar, que os irmãos possam estar sendo abençoados. Queria aproveitar, né, tem alguns pedidos de oração no grupo também em relação a pessoas que estão enfermas. Vou aproveitar esse momento, então, ore conosco. Deus, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de te louvar. E nós temos te louvado, Senhor, independente das circunstâncias, estamos aqui, estamos nos esforçando para levar esse louvor, essa alegria aos corações, Pai, para que juntos possamos, então, todos exaltar ao Senhor, entregar toda a glória, toda a honra ao Senhor, Pai. Que neste momento o Senhor possa abençoar os corações. Meu Pai, nós sempre ensinamos aqui que não é por força que nós pedimos às pessoas, nós não chantageamos ninguém. O Senhor sabe que é aquilo que o Senhor tem proposto nos corações. Então, que cada um, Senhor, sinta paz e saiba que aquilo que faz por alegria, por gratidão ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que de repente perderam o emprego neste período, Pai. Que o Senhor venha estar dando paz aos corações, Pai. Possa estar dando condições de voltar a trabalhar. Aqueles que de repente estão afastados, que o Senhor venha colocar paz nos corações. Que o Senhor venha, Senhor, visitar aqueles que estão doentes, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós continuamos crendo no Teu poder, continuamos crendo, Senhor, na Tua vontade, na Tua soberania, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Então, Deus, em nome de Jesus, visita os lares. Visita neste momento, Pai. Não é a nossa voz que irá alcançar, não é esses instrumentos que irá alcançar os corações, mas é o Teu Espírito Santo, Deus. Então visita, Pai, nesse momento os lares, aqueles que estão, Senhor, depressivos, que estão em pânico, meu Pai, que estão com medo dessa situação, visita, Senhor, e restaura. Como diz esse louvor, queremos cantar, Pai, que as cadeias sejam quebradas, as correntes, meu Pai, do medo, do desespero, e que haja paz nos corações, em nome de Jesus. Amém. Oração. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações.
éramos escravos do pecado, nós cometíamos pecado. Mas quando Jesus derramou seu sangue, nós passamos a crer nesse sacrifício. Ele nos liberta. E hoje nós podemos, pelo Espírito Santo de Deus, agradar ao nosso Senhor com a nossa vida, com o nosso modo de viver. Ele nos libertou para isso. Foi para isso que Ele te libertou. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. em nossos corações. Vem edificar-nos, vem restaurar-nos. Somos os teus filhos e clamamos. Vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Diga ao Senhor que você pertence a Ele. Tu és o meu dono, E Ele te diz: eu sou teu Senhor. eu digo, Tu pagaste o preço, eu agradeço, ó Pai. sangue derramado lá na cruz. Foi na cruz que consumaste tudo, vencendo com poder. Lá na cruz, foi na cruz que quebraste todo o jugo, Jesus. Lá na cruz, foi na cruz que consumaste tudo, vencendo com poder. Lá na cruz, foi na cruz que quebraste todo o jugo, Jesus. E esse sacrifício nos deu vida. Aleluias. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações que quer nos fazer lembrar. É sempre importante que nós tenhamos consciência daquilo que foi feito em nosso favor, para que a gratidão encontre espaço em nossos corações, para que nós sejamos sempre gratos a Deus. Nós vamos então reler aqui o texto. Os irmãos disseram que não foi possível ouvir. Então quero pedir a você aí que, por gentileza, ouça com atenção. E se caso você tenha uma Bíblia na sua mão, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 18 a 21. O que o Senhor propôs e assentou no nosso coração para compartilhar com a igreja esta noite é acerca desse Deus bendito que nos reconciliou consigo mesmo. Segundo aos Coríntios, então, no capítulo 5 e no versículo 18, está escrito o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Eu espero que vir aí e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração e possa então edificar a sua vida. É sempre bom quando a gente tem a oportunidade de celebrar ao Senhor, de relembrar aquilo que foi feito por nós. E é sempre bom nós entendermos que o cristianismo tem uma proposta que é bem diferente de outras religiões existentes. Grande parte das religiões existentes, ou todas elas, elas estão baseadas no homem, naquilo que o homem pode fazer, no esforço que cabe ao homem para ser aceito por Deus. O texto que nós lemos aqui demonstra que Deus é o sujeito de toda a ação que possa levar qualquer um de nós à presença dele. Toda a ação que tem origem no homem transforma-se em religião apenas. Toda ação que é movida, que é originada no coração humano, ou por obras humanas ou atos humanos, jamais são suficientes para conduzir o homem à presença de Deus. Infelizmente, a Bíblia diz que os homens nascem inimigos de Deus, separados, distanciados de Deus. E que esses homens, então, por terem sido criados à imagem e semelhança, por terem na sua essência uma carência, uma necessidade de Deus, esse homem sai tateando como que no escuro, buscando reencontrar Deus. E nessa tentativa de buscar Deus, de suprir e fechar e ocupar o próprio vazio da sua existência, esses homens então criam métodos e religiões na tentativa de fazer esse caminho de volta. Mas a Bíblia ensina que o caminho percorrido na direção contrária foi tão grande, que o abismo que se criou entre Deus e o homem é tão grande, que a volta, o retorno, seria completamente impossível se ele tivesse como origem apenas o homem. É lindo esse texto porque desde o começo o apóstolo diz e quer que eu e você entendamos que tudo provém de Deus. Deus, portanto, é a origem. Ele nos criou e quando nos separamos, ele começou a colocar em execução o plano de resgate. A criação é dele, o plano é dele, o resgate é dele, a ação no sentido de resgatar é dele. Tudo provém de Deus. Cada verbo que encontramos nesse texto, cada ação que encontramos nesse texto, portanto, tem como sujeito o próprio Deus. Aqui diz que foi Deus que nos reconciliou. Aqui diz que foi Deus quem nos deu. Aqui diz que era Deus quem estava. Aqui diz que foi Deus quem não imputou. Aqui diz que foi Deus quem confiou. Todos os verbos, portanto, têm como sujeito o próprio Deus. Porque todas as coisas provêm de Deus. Não é possível ao homem, morto nos seus delitos e pecados, não é possível ao homem que tornou-se inimigo de Deus por causa das escolhas que ele mesmo fez, pudesse, por seu próprio esforço, voltar para Deus, voltar a ter comunhão com Deus. Não fosse uma ação de Deus, não fosse um mover de Deus, nunca mais haveria conciliação entre Deus, que é santo, e o homem que estava morto nos seus pecados. Mas bendito seja Deus, que não ficou inerte. Bendito seja Deus que não ficou indiferente
Bendito seja Deus que não ficou alheio à própria miséria que o homem escolheu para si e assumiu como forma de vida. Deus não ficou imobilizado. Deus não ficou indiferente. Deus colocou imediatamente em execução um plano de resgate para o homem. E muito tempo se passou até que o mundo estivesse preparado, até que na consumação dos séculos, até que ao surgir o tempo adequado, o tempo perfeito, Deus enviou seu Filho. E como diz a palavra de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. O texto que lemos então, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, de que nós fomos longe, de que nós fomos para muito longe, que o homem foi longe demais para poder retornar através dos seus próprios méritos. Mas louvado seja Deus, mas bendito seja Deus. Homem algum foi longe demais, a ponto de Deus não poder encontrá-lo, a ponto de Deus não poder resgatá-lo. O versículo seguinte diz que Deus estava em Cristo. Deus não apenas determinou que algo fosse feito, Deus mesmo assumiu a responsabilidade de execução do plano que criara. Deus não escreveu um plano e terceirizou esse plano. A causa era importante demais, a causa era vital por demais. Deus, então, ele mesmo assume a responsabilidade de execução desse plano. Portanto, aqui diz que Deus estava em Cristo, reconciliando, religando, trazendo o mundo que havia se distanciado dele de volta. E aqui diz que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Deus não cobrou dos homens as suas transgressões. Deus criou um meio de não cobrar, de não imputar, de não debitar na conta do homem as transgressões que o próprio homem cometera. Irmãos, pouco se ouviu falar sobre um amor tão grande. Aliás, em lugar nenhum se ouve falar sobre um amor tão grande. De um Deus que, sendo santo, que sendo poderoso, que sendo soberano, que não tendo ele carência alguma, necessidade alguma, cria um homem para viver em comunhão com ele. E esse homem se afasta. E esse homem escolhe um caminho na contramão da direção que Deus havia proposto a ele. E esse homem vai cada vez para mais longe, a ponto de ser impossível o seu retorno. Deus então estabelece uma forma, um meio, um plano e passa a trabalhar então na direção da execução desse plano. E não cobra do homem, e não imputa ao homem os pecados e as transgressões que ele cometeu. E então Deus reconcilia esse homem consigo e entrega ao próprio homem, agora reconciliado, uma mensagem de reconciliação para entregar a outros homens. Deus resgata, Deus restaura, Deus transforma, e agora Deus alia-se a esse homem na continuação da execução do plano. Nós fomos reconciliados com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Isso não pode ser feito através de motivações humanas. Isso não pode ser feito através de religiões humanas. O caminho percorrido na direção oposta foi largo demais, longo demais, grande demais. Não dava para reconciliar-se. Deus teve que tomar uma ação. Deus teve que fazer algo. E Deus faz isso através de Jesus Cristo. E Deus agora está em Cristo, trazendo o homem
de volta a si. Eu quero que você saiba que há um plano em plena execução, que há um plano de resgate em plena execução, e que muitas vezes as situações da vida nos levam para distâncias tão grandes que nós pensamos ser impossível um retorno. E duas coisas é importante falar aqui. Primeiro, que de fato é impossível, que para o homem de fato é impossível, que a alienação do homem é tão grande que é impossível o retorno. E é importante que quem nos ouça tenha consciência que é impossível o retorno, que a alienação, muitas vezes baseada em egoísmo, faz com que os homens se afastem porque amam por demais a si mesmos, porque estão preocupados apenas com aquilo que os beneficia. O egoísmo faz isso e, sem se aperceber, o homem vai se afastando do plano, do projeto de Deus para ele por puro egoísmo. Ele já não se importa com as pessoas que são especiais ao seu lado. Ele já não se importa que tenha sido feito, desenhado, escrito um projeto de vida para ele mesmo. Ele é o centro das suas próprias atenções. E tudo que ele faz é voltado para si, para atingir seus particulares objetivos, seus próprios sonhos, seus próprios desejos. E ele vai trabalhar para fazer com que a sua vontade seja estabelecida. Haja o que houver, doa a quem doer, o mundo gira em torno dele, o ego dele é o centro de todas as coisas, e se aquilo que ele faz tem machucado alguém, se aquilo que ele faz tem ferido alguém, se aquilo que ele faz tem entristecido o coração de Deus, pouco importa, ele é egoísta, e ele é alienado por causa do seu egoísmo. Quem é egoísta, irmãos, e como há pessoas egoístas? E são egoístas muitas vezes sequer sem saber o quanto são egoístas. São egoístas porque não conseguem enxergar o sofrimento do outro. Não conseguem se colocar no lugar do outro. Não há empatia nos seus corações. Não há o menor sentimento por qualquer dano que possa estar causando a outrem. O mundo gira em torno deles. São egoístas por natureza. E são alienados por causa desse egoísmo. Não importa se estão distantes de pessoas que lhes são amadas. Aliás, não há pessoas amadas. Teoricamente há pessoas amadas. Mas na prática, esse homem só ama a si mesmo. Talvez você tenha vivido uma vida tão egoísta, que já não consegue amar a mais ninguém à sua volta, que não há mais ninguém importante à sua volta, que nem Deus é importante para você, que Deus, aliás, Deus é você mesmo, Deus é o seu próprio ego, Deus não existe fora de você. Isso tem se tornado uma pessoa alienada. E a notícia triste é que não é possível voltar atrás. Que para você não é possível. Talvez você não seja egoísta, mas passou tanto tempo investindo em projetos terrenos que a sua alienação é baseada em indiferença. Não é egoísta, mas é indiferente. Para você tanto faz. Para você não tem importância alguma. Você está envolvido com os seus sentimentos, com os seus projetos, lutando as suas lutas, as suas tribulações, tendo as suas sensações, comemorando as suas pequenas vitórias, lamentando as suas derrotas, mas indiferente a tudo aquilo que é celeste. Tudo que é feito na sua vida gira em torno de projetos terrenos. É indiferente às coisas espirituais. Vive como se você fosse composto apenas de corpo e de alma. Vive indiferente às coisas do espírito.
Vive como se nunca tivesse que dar conta da sua parte espiritual. Alimenta o seu corpo e cuida do seu corpo, e idolatra o seu corpo, e investe no seu corpo, e nas suas emoções muitas vezes também. Cuida da sua mente, cuida do seu coração. Procura então ter emoções controladas, mas é indiferente às questões espirituais. Se tornou alienado de Deus, não por egoísmo. É alguém até que sabe amar o próximo. É alguém até que sabe lidar com outras pessoas. É alguém que respeita outras pessoas. Mas é alguém que escolheu viver indiferente às questões espirituais. E a triste notícia é que isso não tem volta. É que a pessoa se afunda cada vez mais na indiferença e não tem como voltar. Há os alienados porque se sentem ressentidos. Porque em algum momento da sua vida foram feridos, foram machucados. E são tão sensíveis que se sentem decepcionados, inclusive por causa do sofrimento de outros. Se ressentem por causa da condição de outros. Não conseguem aceitar o estado de coisas. E diz assim, bom, as pessoas estão sofrendo. E se as pessoas estão sofrendo, alguém é responsável pelo sofrimento das pessoas. Você se ressentiu na vida. Aconteceu algo, um fato, uma situação, que fez você se ressentir. E quando falam de Deus para você, você diz, não, eu creio, Deus é bom. Mas isso está apenas na cabeça. Isso não interfere no seu dia a dia. Aliás, não te prepara para as dificuldades, para as tragédias, as quais todos nós estamos, de certa forma, à mercê. Não há garantia nenhuma de que se você que crê em Deus intelectualmente, não passará por dificuldades, por lutas e tragédias. E assim que as coisas não saem de acordo com o planejado por você, assim que as coisas não acontecem do jeito que você decidiu que ia acontecer, você se ressente. E normalmente se ressente contra tudo aquilo que é autoridade, contra qualquer autoridade, não importa de onde vem essa autoridade, porque em última instância, você não concorda com o estado de coisas. Pessoas devem ser responsabilizadas. Alguém tem que ser responsabilizado pela situação do mundo. Então você se torna ressentido e crítico. E não aceita nenhuma autoridade imposta. Tudo aquilo que é autoridade é passível de crítica e de desprezo por você. Porque em última instância, inclusive, a autoridade suprema é Deus. E ainda que você fale que Deus é bom, ainda que intelectualmente você acredite que Deus é bom, você se aliena dele porque você não consegue aceitar que as coisas aconteçam da forma que elas têm acontecido. O mal está aí, você não sabe lidar com o mal. O mal está aí, seja o mal moral, seja o mal natural, não importa. O mal está aí e alguém tem que ser responsabilizado por esse mal. E você vai subindo então na escala e por fim vai chegar em Deus e vai chegar o dia que vai culpar a Deus por todas as tragédias que acontecem nesse mundo, como muitos já fazem hoje. Culpam a Deus, responsabilizam a Deus por tudo que acontece nessa terra, diferente daquilo que você mesmo acha que deveria acontecer. Talvez você ache até mais competente do que Deus para lidar com essas situações. E quando se convida, quando se chama para andar com Deus, você recusa, porque se você andar com Deus, como vai criticá-lo? Então você prefere ficar alienado de Deus para que você tenha a liberdade de criticar qualquer autoridade, inclusive Deus, em última instância. Tem alienados por egoísmo, tem alienados por indiferença, tem alienados por ressentimento e, por fim, tem alienados por culpa. Seu pecado é tão grande,
caminho que você escolheu é tão tortuoso. As sendas pelas quais você tem caminhado são tão horríveis e horripilantes que você não quer andar com Deus. Porque você se sente tão culpado, há tanta culpa, que você já não consegue mais caminhar com Ele. E você se aliena então, porque entende que você não pode fazer nada em relação ao seu pecado. E o pior é que não pode mesmo. E o pior é que não há volta mesmo. Não há volta para o egoísta, não há volta para o indiferente, não há volta para o ressentido, não há volta para o culpado, aliás, não há volta para o pecador. Não há saída. Não há escape. Baseado no homem, a partir do homem, não há solução. Busque onde quiser, não haverá solução. Porque só existe um plano, só existe uma saída, só existe um escape, só tem um único caminho de volta, uma única opção. E essa não é baseada no homem. Essa opção só é válida para quem esteja disposto a se render, a olhar para si mesmo e dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho a menor chance, eu estou irremediavelmente perdido. O meu destino é a destruição eterna. Mas se você, quem quer que seja, entender e crer que Deus proveu um escape, que Deus providenciou um meio de reconciliação, que Deus pode transformar inimigos em amigos e aliados. Porque é isso que esse texto diz. Não há outro sujeito aqui. Não há nenhuma outra ação aqui que não tenha como origem o próprio amor de Deus para com a sua criatura. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus que nos reconciliou, está feito. Não nos reconciliará, não está nos reconciliando. Tudo provém de Deus que já nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos colocou e nos deu o ministério da reconciliação. Se não há solução para o homem, então por que você está aí parado ouvindo um homem? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, entregou aos homens que, uma vez curados, uma vez reconciliados, Deus lhes entregou o ministério da reconciliação. É isso que está escrito aí. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Nós podemos falar a você, e podemos falar a você como embaixadores de Cristo que somos. Isso é um privilégio tamanho. Isso é uma honra tamanha. Nenhum de nós, homem algum, é digno desse título tão nobre. Você sabe que não há embaixadores de si mesmo. Você sabe que não há embaixadores que tenham uma causa própria. Você sabe que não há embaixadores que tenham sequer uma mensagem própria. Tudo que o embaixador faz, ele o faz em nome daquele a quem ele está representando. Apesar da honra do título, ele não tem nada de si mesmo. Ele não tem proposta de si mesmo. Ele não tem mensagem de si mesmo. Ele não tem honra em si mesmo. Tudo que ele tem é em virtude daquele que o chamou e que o designou para ser seu representante. E como embaixadores de Cristo,
aqui diz que nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que em nome de Cristo vos rogamos. Não há soberano que rogue. Se você for egoísta, se você for indiferente, se você for ressentido, ou sentir uma culpa mórbida, você não será capaz de ouvir, de entender. Mas, se mesmo sem entender todo o processo, mesmo sem entender o plano todo, entenda apenas uma coisa, que nós estamos rogando a você, que nós estamos implorando a você. É dura essa palavra, porque parece que será um favor para nós se você se reconciliar. Nós apelamos a você, e essa palavra soa mal, porque como é que um soberano apela? Isso não faz sentido aos homens. Como é que alguém que não tem necessidade alguma apela? Como é que alguém que não tem necessidade nenhuma roga? Mas nós rogamos a você, imploramos, que se volte para Deus, que se volte para Cristo, que dê a Cristo uma oportunidade de mudar sua vida, de transformar sua vida. Cristo é a única ponte grande o suficiente para cobrir todo esse abismo de distanciamento que há entre você e Deus. Cristo é grande o suficiente. Ele pode reconciliar você com Deus. Ele pode trazer você de volta. Você não tem como voltar por você mesmo. Eu não tinha como voltar por mim mesmo. Até que foi estendida uma mão para mim. Até que foi colocada uma ponte, um caminho debaixo dos meus pés. E eu pude voltar à presença de Deus. Você pode voltar também. Não importa quão longe você tenha ido, você pode voltar também. Você pode trilhar um novo caminho. E esse novo caminho tem nome e sobrenome, chama-se Jesus Cristo. Ele pode trazer você de volta para Deus. Bendito seja o Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Nós hoje, como embaixadores desse reino, nós hoje, como representantes desse reino, conclamamos a você, onde quer que você esteja, debaixo das trevas que você estiver, reconcilie-se com Deus, volte para Deus, não haverá outra saída, não haverá outra forma, a única forma é esta. Eu não estou te apresentando uma religião, porque todas as religiões têm origem no homem, e por isso nunca deram certo e nunca darão certo. Porque a única forma é aquela provida pelo próprio Deus, é aquela providenciada pelo próprio Deus, aquela que permitiu que o seu filho pagasse, sofresse as consequências dos pecados de nós todos. Ele não cometeu pecado algum. Ele não conheceu o pecado. Ele não optou pelo pecado. Ele sempre renunciou ao pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Deus fez com que caísse sobre ele a culpa de nós todos. A minha e a sua culpa foi colocada sobre os ombros de Cristo. Ele carregou a nossa culpa. Ele carregou a cruz que era minha. Ele pagou pelo pecado que era meu e seu. Para que através dele nós pudéssemos ter acesso à justiça de Deus. É isso que diz o último versículo que lemos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só nele nós podemos ser feitos justiça de Deus. Não há outro meio, não há outro acesso, não há outro caminho. Abandone hoje
Volte-se hoje. Tire os olhos de si mesmo por um instante e olhe para Cristo. E você verá que tem uma saída. Preste atenção, só por um instante. Não seja indiferente só por um instante. Pense nas questões espirituais só por um instante. E nele você será feito justiça de Deus. Abandone esse ressentimento, esse ódio contra tudo e contra todos, essa indignação contra toda autoridade. Pensa que só autoridades ruins? Veja esse Deus, veja esse soberano, veja o tamanho desse amor. Ele não precisa de você, não precisa de mim, ele não precisa de ninguém. Mas ele roga, ele clama, ele apela que você se reconcilie com ele. Existe uma autoridade, a autoridade, que é cheia de amor e de compaixão. E que não importa quão longe você tenha ido, ele vai ao seu encontro, ele vai até você para te trazer de volta para ele. Aproveite esta oportunidade hoje. Reconcilie-se com Deus. Nós somos só embaixadores. Somos só representantes. Representantes dele. Enviados por ele para dizer a você: volta. Existe uma possibilidade nele. Só nele. Em nenhum outro. Deus proveu. Tudo provém de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E em nome de Cristo rogamos: reconcilie-se com Deus. Volte para Deus. Aproxime-se de Deus. Deixa Deus achar você. Deixa Deus abraçar você. Deixa Deus te envolver e te trazer de volta. Ele pode clarear suas trevas. Ele pode curar suas feridas. Ele pode resgatar você. Ele pode transformar você de inimigo de Deus em amigo de Deus, em aliado de Deus. Ele pode fazer isso. Ele fez assim comigo. Ele fez assim com todos que estão aqui. Ele fez assim com muitos que estão ouvindo essa noite. Ele é poderoso para fazer isso contigo também. E aí sim, não importa quão longe você tenha ido, o braço dele é poderoso para alcançá-lo, restaurá-lo, transformá-lo e salvá-lo para a glória do seu próprio nome. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Feche os seus olhos aí e vamos orar. E nesse momento, nós, a Igreja do Senhor, os reconciliados, pela graça e misericórdia de Deus, vamos hoje celebrar a ceia. Vamos hoje comer do pão e beber do cálice. Ele disse que ao comer deste pão e beber desse cálice, nós nos lembraríamos da sua morte até que ele viesse. É um memorial. Nós estamos nos lembrando daquilo que foi feito por nós. E nós estamos anunciando a vinda do Senhor. Ele virá, aquele que vem virá, e não tardará. Vamos agora orar então, e consagrar ao Senhor também os elementos, o pão e o cálice, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Irmão, irmã, aí na sua casa, por favor, pegue o pão e o cálice. Nós vamos agora orar e consagrar ao Senhor esses elementos. E então distribuiremos aos irmãos que estão aqui. E você também
Faça a distribuição aí na sua casa, com os membros da sua família, com aqueles que ao seu lado participarão desse momento tão especial para nós hoje. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Não fui eu quem me reconciliei com Deus. Foi Ele quem me reconciliou. Não foi você quem se reconciliou com Deus. Foi Ele quem te reconciliou com Ele mesmo. Então bendiga o nome do Senhor. E ore ao Senhor conosco agora. Querido Deus, louvamos o seu nome e te adoramos, Pai. Agradecido, Senhor, por esta oportunidade de aqui nesse lugar poder louvar o seu nome, poder entoar hinos de adoração a ti, Senhor. E também nesse momento especial, poder, Senhor, consagrar a ti, Deus, esse pão que é símbolo do corpo do seu Filho e esse cálice que é símbolo do sangue vertido em nosso favor naquela cruz. Muito obrigado, Deus, por ter dado o seu Filho para morrer por nós. Não há amor maior do que esse. O Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não viesse a perecer, mas que tivesse vida eterna. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque mesmo coexistindo na forma de Deus, o Senhor não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. E como homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida naquela cruz em meu favor. Obrigado por ter reaberto o caminho de volta. Obrigado que por causa da sua morte eu pude voltar para Deus. Eu pude ser achado por Deus e reconciliado com Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, por ter ministrado essa fé nos nossos corações, nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, ó Espírito de Deus. Recebe também a nossa adoração e o nosso louvor essa noite. Fica conosco, Senhor. Para a glória do seu nome oramos. Abençoa a vida dos teus filhos, que agora nos seus lares preparam-se, ó Deus, para participarem conosco da ceia do Senhor. Nós aqui, Senhor, celebraremos juntos na sua presença também. Muito obrigado por esse privilégio, por essa graça, por essa alegria. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Louvemos o nome do Senhor. Amém. Nosso louvor seja da nossa alma, que ela cante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Grande é o teu amor e o quanto nos deseja, ao ponto de nos reconciliar consigo mesmo. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que compararemos a ele? Que se compara a ti. Perceba o amor do Filho de Deus por nós. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da garça. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. E ele sofreu por mim e por você, derramou seu sangue por nós. Sofreu por tanto amar a humanidade, com seu sangue e a sal.
Esse é o Espírito Santo de Deus, O Espírito queimando imenso, aquele que habita em nossos corações. caminho e protetor, que me leva à verdade. E Ele traz Traz luz no meu perdido coração, até meu tempo aqui ficar. Ó Santo Espírito, eu vi, não quero não ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. A minha alma canta, minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor. o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. Aleluia. Glória a Deus. Se você aí na sua casa, espero já tenha preparado o seu pão, o seu cálice. Nós vamos cear juntos nesse momento. O Senhor nos deu a alegria de estar aqui, de poder engrandecer o nome do Senhor ao lado dos irmãos aqui. Mas nós somos uma só família. Nós formamos um único corpo. E ninguém deveria comer desse pão sem entender esse mistério. Que todos somos um só corpo. Todos somos uma só massa. Todos viemos de Deus. E que não há, portanto, diferenças. Pouco importa se é
judeu, se é grego, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, se é preto, se é branco, se é velho, se é criança, não importa. Todos somos a mesma massa. Ninguém deveria jamais comer deste pão sem discernir esse corpo, sem entender esse mistério. Jesus morreu naquela cruz e deixou-se partir por nós, seu corpo foi rasgado para nos abrir um novo e vivo caminho e para nos abrir uma compreensão de que nenhum de nós é mais importante que o outro. Pouco importa a nossa condição social, pouco importa a nossa formação, pouco importa a nossa condição econômica, pouco importa o nosso sexo, se homem ou se mulher, pouquíssimo importa a cor da nossa pele. Nós somos todos um único corpo. E era disso que o Senhor estava falando acerca do comer da própria condenação. Quem come desse pão e não entende o corpo, não discerne esse mistério, come e bebe juízo para si mesmo. É essa a compreensão que precisamos ter, que nós somos um com todos os demais, que nós não somos nem mais nem menos que nenhum outro. Ao comer esse pão, tenha consciência disso, que nós todos somos apenas um em Cristo Jesus. Que todos aqueles que em qualquer lugar desse mundo creem em Jesus, então é um conosco. Pouco importa a denominação a qual frequenta, se ele crê em Jesus, ele é um conosco. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 23 a seguir, ele diz: aquilo que recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Se você crê que o corpo de Jesus foi rasgado para que você tivesse acesso, a esta graça, então coma desse pão com alegria, com louvor, dizendo: bendito o Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Foi pela vida, pela morte, pela ressurreição de Cristo que nós nos tornamos família de Deus e fomos reconciliados com Deus. Coma deste pão com alegria, no nome de Jesus. Aí na sua casa, coma o pão com alegria e com gratidão no seu coração. Amém. O texto bíblico de 1 Coríntios 11 segue dizendo que após cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Que bênção, irmãos! Nós que estávamos distanciados, nós que havíamos nos tornado inimigos, nós que fomos tão longe pelos nossos pecados que não era possível o retorno, nós que por egoísmo, por indiferença, nós que por ressentimento ou por culpa, olhamos para nós mesmos e vimos que não havia saída. Ele nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. E ele disse: agora eu faço uma nova aliança convosco. Ao beber deste cálice, nós estamos dizendo: muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Ao beber desse cálice, está dizendo: Senhor, eu já abri mão do egoísmo. Senhor, eu não sou mais indiferente nem ressentido. Senhor, a minha culpa foi retirada pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz. Ao tomar desse cálice,
você está dizendo: Senhor, eu estou aqui firme na aliança que firmamos um com o outro. Louvado seja Deus. Se você crê assim, que o sangue de Cristo foi derramado em seu lugar para te reconciliar e fazer uma nova aliança entre você e Deus, então beba com alegria em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor que nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus. Aqui em nossa igreja nós temos por hábito, toda a ceia, entregar um pão a uma família, a um membro da igreja, como símbolo da nossa gratidão e do nosso louvor a Deus por tê-lo conosco. Quase todos, se não todos, já receberam esse pão. E essa noite nós queremos entregar esse pão para 2 casais que são muito importantes para nós e que estão aqui essa noite. Então eu queria que vocês recebessem esse pão como símbolo da nossa gratidão, do nosso louvor a Deus por ter vocês como membros aqui entre nós. O primeiro desses pães vai para a Ivone e para o Eliseu. Por favor, se aproximem aqui, por gentileza. Amém. Chega aqui mais perto, Eliseu. A gente não pode abraçar, mas eu queria que você soubesse que você é muito especial para nós. Você também, Eliseu, muito especial para nós, para essa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Aí na sua casa, agradeça a Deus por esse casal abençoado que tem sido bênção na nossa vida. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma honra ter vocês conosco. E o segundo desses pães hoje será entregue a um outro casal que é bênção para nós também. Eu queria convidar o Leandro para vir aqui. Leandro e Meire, por favor, venham cá receber esse pão como símbolo da nossa comunhão, da alegria que nós temos de ter vocês como membros aqui nessa igreja. Não pode abraçar, não é? Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. É muito bom tê-los aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus abençoe você aí na sua casa, em nome de Jesus. Que em breve nós possamos estar juntos aqui presencialmente e que você possa também receber o pão da ceia, que é símbolo da nossa comunhão, do amor, do carinho que temos uns com os outros. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Nós vamos terminar louvando a Deus agora mais uma vez com os irmãos. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, de todo o meu coração, agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco desde o início dessa live, que estiveram adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, em qualquer lugar desse país, quem sabe desse mundo, ouvindo, vendo a transmissão desse culto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Eu quero agradecer a Deus especialmente pela vida de cada pessoa que está aqui. Vocês não podem vê-los, mas eles estão aqui trabalhando bastante, fazendo o melhor deles para que a transmissão chegue com qualidade até você. Ore a Deus e louve a Deus pela vida desses irmãos. Em nome de Jesus, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por ter vocês aqui conosco, cada um de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Para a gente terminar o culto dessa noite, eu queria convidar a Simone que está aqui. Vem aqui, por favor. Aproveitar que ela está aqui hoje, não é? E venha orar aqui, agradecer ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade, por esse culto, no nome de Jesus. Louvemos a Deus e agradeçamos juntos ao Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Por esta noite, pela ceia do Senhor que participamos, pela bondade e misericórdia do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, nós te adoramos, Pai. Nós rendemos graças ao teu santo nome. Só o Senhor é Deus e nós te louvamos, Deus, por esta noite, por mais uma ceia que podemos participar, meu Deus, e memoriar, Deus, o ato do Senhor na cruz por nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a reconciliação com o Senhor e nós te adoramos, nós te bendizemos. Muito obrigado, Deus, por todos os meus irmãos que fazem parte, Deus, desta igreja do Senhor conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos. Que a nossa vida, Deus, seja um louvor ao teu santo nome, uma adoração a ti, Deus. Recebe, Deus, a nossa adoração nesta noite, Pai, que ela continue por toda a vida, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Eu te louvo e te dou graça, Deus, por todas as coisas, por essa noite tão abençoada, maravilhosa, especial na tua presença.
e pela vida dos meus irmãos aqui, pela vida dos meus irmãos aí do outro lado. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue, meu Deus, guardando a vida de cada um, renovando a fé, renovando a esperança, renovando as forças e fazendo, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo isso venha passar muito em breve, que muito em breve a tua igreja possa estar reunida, Senhor, presencialmente, te glorificando mais e mais. Nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos por esta oportunidade. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Deus tão maravilhoso, nós te adoramos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e até que o Senhor venha nos buscar. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Terminamos louvando o nome do Senhor. Amém.